Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre um tema muitas e muitas vezes repetido nos últimos dias. Com tanta coisa acontecendo no Brasil, por que os militares não derrubam o governo e assumem logo de uma vez os rumos do nosso país? Com a paralisação dos caminhoneiros, surgiu novamente no nosso país o clamor pela intervenção militar, algo que é mais ou menos sazonal, surgindo e ganhando força conforme o nível da crise. De acordo com algumas pesquisas, mais de 1/3 da população nacional vê com bons olhos uma intervenção dos militares. São pessoas que, assim como eu e você, já estão cansadas da situação que vive o nosso país. Um país cada vez mais mergulhado na violência e paralisado pela corrupção. Um país com potencial de ser uma das maiores potências do mundo em todas as áreas, mas que insiste em derrapar e em não avançar. Impossível não se indignar e pedir por mudanças profundas em tudo isso. Mas então, por que a intervenção militar não começa logo? Se tantas pessoas pedem e apoiam a intervenção, qual a dificuldade dos militares derrubarem o governo e assumirem o comando do nosso país? As dificuldades são muitas, e aquilo que eu vou expor aqui não é uma opinião pessoal, é apenas a apresentação dos fatos como eles são. Se você apoia ou não a intervenção, o meu objetivo com esse vídeo não é mudar a sua opinião, é apenas o de esclarecer certas informações erradas que circulam por aí, e também demonstrar o quanto uma intervenção militar é difícil e complexa, e não me refiro apenas aos aspectos legais da coisa. O principal argumento dos que defendem a intervenção é que se o povo clamar, o exército estará agindo dentro da legalidade ao derrubar o governo pela força das armas, a chamada intervenção militar constitucional, mas isso não existe. Há 2 textos na Constituição que são muito citados pelos intervencionistas, começando logo pelo parágrafo único do artigo 1º da Constituição, que diz que todo o poder emana do povo. No entanto, se lerem o parágrafo todo, verão que ele diz que sim, o poder emana do povo, mas que esse poder é exercido por meio de representantes eleitos. Ou seja, esse poder que emana do povo não é o de pedir a queda por meio de uma intervenção armada, mas sim o de mudar o governo através do voto e de novos representantes eleitos. O outro texto muito citado é o artigo 142, que diz que as Forças Armadas destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem. Mas também nesse artigo o texto é bem explícito quando diz que as Forças Armadas estão sob a autoridade do Presidente da República. Não há ressalvas e não há interpretações. O poder, de fato, emana do povo, mas esse poder, de acordo com a Constituição, deve emanar por meio do voto. E as Forças Armadas, de fato, existem para defender a pátria e garantir a lei e a ordem, mas, novamente, de acordo com a Constituição, estão subordinadas ao Presidente da República. Muitas pessoas vão dizer que a Constituição já foi violada muitas e muitas vezes por esses políticos ladrões, o que é realmente verdade. Mas se uma intervenção militar começar e não tiver sucesso, os militares que participaram nessa tentativa serão duramente e severamente punidos. E como diz claramente a lei, esses militares não poderão usar como argumento o clamor popular, já que as Forças Armadas são apenas instrumentos de ação nas mãos dos representantes do povo. Algumas pessoas dizem que as Forças Armadas traíram o povo e que não passam de paus mandados do governo. O que essas pessoas precisam entender é que, como referi, as Forças Armadas são apenas instrumentos de ação na mão dos representantes do povo, e não são entidades autônomas, já que todas as suas ações são iniciadas por esses representantes, façam eles parte de um governo de esquerda ou de direita. Pedir e clamar pela intervenção militar não dará às Forças Armadas a legalidade para derrubar o governo pela força das armas. E isso também nos leva a um outro ponto, o choque frontal contra 2 pilares fundamentais dos militares, a hierarquia e a disciplina. Para um militar, intervir e derrubar um governo é, além de ser um ato ilegal, independentemente do número de apoiantes, é também uma afronta à hierarquia e à disciplina militar.
Quando você entrega uma arma carregada a um militar, você confia que ele não vai te dar um tiro na cara. Mas essa confiança não é cega. Essa confiança é baseada na hierarquia e na disciplina. E esses dois pilares serão os primeiros a serem derrubados em caso de intervenção militar. E isso em conjugação com as leis, algumas delas escritas pelos próprios militares quando estavam no poder, dificulta muito qualquer tentativa de intervenção militar. Mas independentemente de tudo isso, muitas pessoas dizem que as Forças Armadas deveriam se posicionar contra o governo e a favor do povo, ignorando leis que apenas protegem os bandidos. E que deveriam sim intervir, derrubar o governo, suspender a Constituição e substituir aquele texto por algum outro qualquer, o que transformaria um ato ilegal em algo perfeitamente legal. Mas isso também tem dificuldades, já que uma ordem desse tipo deve partir sempre do alto comando das Forças Armadas e deve ser algo coordenado com os comandos regionais espalhados pelo país. Caso contrário, o risco de um confronto entre militares é real. E depois disso tudo, há também a questão da governação do país na fase pós-intervenção. A corrupção está espalhada por todos os setores da sociedade, e se o objetivo é uma ruptura mesmo completa, os militares terão que substituir juízes, promotores, assessores, sanear ministérios, secretarias, controlar e eventualmente fechar partidos políticos e, é claro, afastar opositores da intervenção. E também, para evitar propagandas de desestabilização, terão que inevitavelmente aplicar algum tipo de controle apertado sobre as comunicações, principalmente sobre as redes sociais. Convinha também ter uma noção de quanto tempo duraria essa intervenção, se seria apenas algo passageiro até as eleições de 2018, ou se seria algo prolongado como da última vez. E também como os militares evitariam que esses mesmos políticos corruptos, ou até mesmo uma nova geração de políticos corruptos, voltem ao poder após a intervenção. São temas muito delicados e sobre os quais a população, de modo geral, e como é óbvio, não terá muito como opinar, controlar ou acompanhar. Espero que tenha ficado bem evidente que o meu objetivo com esse vídeo não foi o de demonstrar antipatia ou simpatia por nenhum lado, mas apenas o de esclarecer e corrigir certas informações erradas que circulam por aí, e também o de demonstrar que uma intervenção militar, mesmo com o respaldo de uma parte significativa da população, é algo muito complexo e bastante delicado de ser feito. Os pedidos de intervenção militar que vemos por aí são o resultado do desespero da população diante desse desgoverno que afunda cada vez mais o nosso país. Mas entendam que se os militares não fizeram isso até agora, é por uma série de motivos muito fortes. Eles não são vendidos, não são paus mandados, são apenas militares. Muitos deles profundamente indignados e revoltados com a política, mas que no fundo são apenas militares. Já nós, os civis, pelo contrário, temos um poder de intervenção muito maior nas mãos, e você sabe qual é. Aproveito para deixar aqui na descrição o link de um vídeo do Bernardo Kilster, que falou sobre esse tema recentemente no canal dele.